Hoje vamos aprender sobre pancreatite aguda, seu diagnóstico, reconhecimento e manejo inicial. Olá, meu nome é Shelna, eu sou médica clínica geral intensivista e esse canal é para você, médico recém-formado, estudante de medicina que quer ter domínio no seu manejo clínico com segurança e eficiência. E por que falar de pancreatite aguda? Pancreatite aguda é uma doença relativamente comum nos hospitais, no pronto-socorro e nas enfermarias, nas UTIs também, que geralmente ela cursa de maneira benigna, mas quando ela complica, as complicações elas podem ser bastante importantes e a gente tem que ter segurança no reconhecimento precoce para a evolução não ser tão desfavorável. E quando que a gente vai pensar, então, em um paciente que possa ter pancreatite aguda? Para iniciar, vamos ver aqui quais são as principais causas de pancreatite. As principais causas de pancreatite são duas: biliar e alcoólica. Biliar nada mais é do que o paciente que tem, sabidamente ou não, um quadro de colelitíase. A pedra, geralmente, que está na vesícula, elas tendem a ser as pedras menores, porque as pedras maiores não saem da vesícula. Essa pedra menor acaba saindo da vesícula, passa pelo colédoco ali que é intrapancreático, faz um processo inflamatório e aí o paciente cursa com pancreatite biliar. E a causa alcoólica, a segunda causa mais comum, geralmente ela é relacionada ao excesso alcoólico. Então, assim, não é só no paciente que tem alcoolismo. Às vezes os pacientes fazem uma libação alcoólica, que a gente chama, ou seja, ingerem muito álcool em pouco tempo, às vezes no final de semana, em 3 dias, é o suficiente para provocar uma pancreatite aguda. Essas são as únicas duas causas? Não são. A gente tem outras. A gente tem causas virais, a gente tem causas anatômicas, como duplo ducto de Virchow, né? Ducto de Virchow duplicado. A gente tem as causas de hipertrigliceridemia, inclusive até esse ano eu tive um caso disso no hospital por triglicérides alto, lembrando que tem que ser acima de 600 o triglicérides para levar a pancreatite, e outras causas menos comuns, mas a gente tem que ter em mente principalmente a causa biliar e a causa alcoólica, certo? E aí, como é que esse paciente chega para a gente no pronto-socorro? A principal e mais importante queixa do paciente é dor abdominal. Quando a gente vai ver nos livros, nas descrições, a dor abdominal clássica é a dor em faixa em abdômen superior. Mas não necessariamente o paciente vai chegar com essa queixa, né? Então, se o paciente tem dor abdominal, a gente colhe a história, vê se já tem histórico de pedra na vesícula, colelitíase ou alcoolismo, para a gente começar a desconfiar. Pode ter acompanhado febre. Essa dor, ela é de início agudo, súbito, tanto, né, que o quadro chama de pancreatite aguda por isso, então o paciente começa a ter dor ali 2, 3 dias no máximo. Pode cursar com icterícia, 10% dos casos de pancreatite cursam com icterícia. O paciente se queixa de vômitos ou náuseas, intolerância alimentar, ou seja, come, vomita, não, né, começa a desidratar também. E um dos principais, não são comuns, mas um dos principais sinais que a gente pode ter ao exame físico são sinais cutâneos das equimoses, como, por exemplo, o sinal de Grey-Tanner ou sinal de Cullen, que trazem gravidade, porque é um sinal indireto de pancreatite necrohemorrágica, como este exemplo aqui, que a gente tem essa equimose no flanco, que é o Grey-Tanner, são a equimose nos flancos, e o de Cullen, que é periumbilical. Isso daí é um alerta de gravidade para esses casos. Então, quando que a gente vai investigar pancreatite no pronto-socorro? Ou na enfermaria, ou na UTI, normalmente a gente já recebe o paciente com o diagnóstico. O paciente tem dor abdominal, tem náusea e vômito, pode estar ictérico ou não, fez um quadro de febre, é uma dor de início recente. A gente, entre as várias investigações, a gente tem que pensar em pancreatite. Geralmente a pancreatite no início, ela não altera o exame físico do abdômen, às vezes o abdômen é flácido, sem sinal de descompressão brusca, o paciente se queixa de uma dor abdominal mais ali na parte superior, mas às vezes não é um abdômen que chama muito atenção, como os abdômenes cirúrgicos.
Então, o diagnóstico de pancreatite acaba que fica por conta da dosagem da amilase ou da lipase. Lembrando que, para a gente considerar o diagnóstico como positivo, a gente tem que ter uma elevação de pelo menos 3 vezes do valor que o laboratório indica como valor padrão. Então, não é uma elevação discreta. Então, a gente pede, por exemplo, a amilase, olha qual que é o valor padrão para aquele laboratório e tem que estar elevado pelo menos 3 vezes desse valor. Então, o valor da amilase, ela fecha o diagnóstico de pancreatite junto com todo o quadro. Lembrando que a gente tem causas de elevação de amilase que não são pancreatites também. Na insuficiência renal crônica, principalmente de amilase, que não é específica do pâncreas, de lesão de parótidas, né, de glândulas salivares. Então, a junção do quadro clínico do paciente mais amilase elevada, a gente fecha o diagnóstico. E aí, a partir do diagnóstico fechado de pancreatite, como que a gente vai proceder? A gente vai pedir exames de imagem e alguns outros exames laboratoriais para poder avaliar esse paciente. O pâncreas, ele é um órgão retroperitoneal. Então, o ultrassom, ele não é um exame de imagem que vai conseguir avaliar adequadamente esse pâncreas. Então, o exame que a gente pede de imagem, que é o mais indicado, a tomografia de abdômen com contraste intravenoso. Não há necessidade da gente fazer contraste via oral. Contraste intravenoso vai ajudar a delimitação do pâncreas, para a gente saber se já tem edema, se já tem necrose, se tem ar nesse pâncreas, ou seja, que já tem algum sinal de gravidade, uma avaliação mais completa desse pâncreas. O ultrassom cabe na investigação de pancreatite até para a gente incluir ou excluir se a causa dessa pancreatite é biliar. Então, o ultrassom fica reservado para o fígado e vias biliares para ver se a gente visualiza cálculo. Cálculo dentro da vesícula, cálculo no colédoco, certo? Então, a intenção do ultrassom de fígados e vias biliares aqui não é ver o pâncreas, e sim se a causa é na vesícula biliar ou não. E aí a gente parte para alguns exames laboratoriais, sobretudo para fazer uma classificação do paciente em critérios, que é o famoso critério de Hanson. Os critérios de Hanson, eles estão aqui. Lembrando que o critério de Hanson, ele não é um critério diagnóstico, ele é um critério de gravidade. Então, na verdade, a gente só vai aplicar ele quando a gente já tem o diagnóstico de pancreatite, tanto que nenhum dos exames solicitados, eles vão, tem amilase envolvida. Então, o que, que a gente vai pedir quando o paciente recebe o diagnóstico de pancreatite? A gente vai pedir alguns exames na admissão e depois nas primeiras 48 horas para pontuar o paciente. Então, entra idade, entra leuco, entra hemoglobina, ureia, LDH, TGO. Então, isso é uma tabela que a gente tem que saber, pode consultar, né, para fazer a pontuação, mas a gente tem que saber e tem que pedir esses exames em tempo hábil de maneira adequada. Porque essa pontuação vai me dizer qual que é a gravidade do paciente e qual que é a chance dele de mortalidade para a gente se preparar de uma maneira melhor. Então, vamos dar um exemplo. Existe uma pequena diferença, por que eu coloquei duas tabelas? Entre critérios de Hanson para pancreatite aguda biliar e critérios de Hanson para pancreatite não biliar. A pancreatite biliar, ela já considera uma idade maior como critério, idade acima de 70 anos, e o leuco, glicemia, LDH e TGO. Esses são os mesmos critérios da pancreatite não biliar, o que só uma das coisas que mudam é a idade. Nas próximas 48 horas, a gente já vai ter que ter outros exames, como ureia, uma gasometria para ter o PO2, o sequestro hídrico, então a gente vai ter que fazer o balanço hídrico estimado, né, nesse tempo. Tem algumas escolas que não consideram PO2 na pancreatite aguda biliar, só na pancreatite não biliar. Mas a gente pode considerar, as duas tabelas contemplam, e aí é muito importante a gente aplicar os critérios de Hanson para saber ter uma perspectiva, um
prognóstico da gravidade do nosso paciente, porque além de fazer um bom diagnóstico, a gente tem que ter ideia do prognóstico do paciente para se preparar melhor, certo? Como que a gente interpreta isso? Então, aqui. Se o score do paciente for maior ou igual a 3, essa pancreatite tem chance de evoluir com gravidade. Se ela for menor do que 3, a pancreatite ela é menos grave e tem chance de evoluir com menos gravidade. Pancreatite aguda grave é indicação precisa de UTI, mesmo que o paciente não tenha sinais de instabilidade, convém a gente pedir vaga para ele e monitorar, porque a piora às vezes é acentuada em poucas horas, em poucos dias, e a gente tem que ser rápido na intervenção para esse paciente não entrar em falência de múltiplos órgãos, porque a pancreatite pode levar a isso, certo? Então, lembrando, critérios de Hansen não são critérios diagnósticos, é um critério prognóstico de gravidade para a gente se preparar. Ele é o único critério para pancreatite? Não, a gente pode usar outros critérios, como o APACHE, a medição do PCR para pancreatite também é importante, que é um sinal. Lembrando que pancreatite ela é uma doença inflamatória e acaba que se torna uma doença inflamatória sistêmica. Inflamação do pâncreas dá muita repercussão, certo? Então, a gente tem que estar ciente do prognóstico de como o nosso paciente vai evoluir. A gente sabe que as pancreatites agudas biliares, elas tendem a ser mais graves do que as outras causas de pancreatite, certo? E o que a gente faz, então, diante de um paciente com pancreatite? O principal tratamento de pancreatite, ele é suporte, ou seja, eu vou amparar esse paciente com recursos que eu tenho no hospital, mas não existe tratamento específico, uma medicação, tratamento cirúrgico, nada disso. Então, eu vou colocar esse paciente, a gente sempre tem a tendência a internar o paciente com diagnóstico de pancreatite. Não é uma doença que dá para a gente fazer um manejo ambulatorial, ela sempre tem que ser intra-hospitalar, seja na enfermaria ou seja na UTI, a depender do caso. Eu vou hidratar vigorosamente esse paciente, deixá-lo em jejum e fazer analgesia. Se possível, às vezes a gente faz até com morfina, se necessário. A gente faz analgesia desse paciente para tentar deixá-lo sem dor, porque às vezes a dor é muito, muito intensa, certo? E aí, e a cirurgia para pancreatite? A cirurgia para pancreatite, ela só vai estar indicada nos casos de pancreatite necrohemorrágica, sobretudo com formação de ar ao redor do pâncreas. A gente visualiza isso na tomografia e é controverso. Não é assim uma coisa que todo o paciente consegue ir para o centro cirúrgico, tem indicação de ir para o centro cirúrgico. Porque o que acontece? O pâncreas, ele fica extremamente inflamado. Quando vai para a cirurgia, dependendo da situação desse pâncreas, se o cirurgião tira, ele piora a inflamação do pâncreas e piora a condição da pancreatite do paciente. Então, em alguns casos, ele vai para a cirurgia quando a gente tem evidência de situação de pancreatite necrohemorrágica, que é a pancreatite mais grave, ou seja, o pâncreas começa, ele sangra e necrosa, então faz a necrosectomia desse pâncreas, e principalmente quando tem processo infeccioso confirmado, certo? E outro assunto muito, muito controverso é o uso de antibiótico na pancreatite. O uso de antibiótico na pancreatite, inicialmente, ele não é indicado, certo? Porque é um processo inflamatório e não infeccioso. Se a gente já dá o antibiótico desde o começo, depois, se o paciente complica e evolui de maneira desfavorável, começa a limitar o nosso uso de antibiótico depois. Então, a gente tende a reservar também para os pacientes mais graves, que evoluem para a pancreatite necrohemorrágica ou evoluem com evidência de infecção anaeróbia, que é quando a gente visualiza ar no pâncreas pela tomografia. Então, na prescrição inicial, não tem antibiótico na pancreatite. Observação: para os pacientes com pancreatite biliar
que possam ter um processo de colilitíase com colicistite aguda, que pode acontecer ao mesmo tempo, a gente pode colocar, sim, antibiótico para esfriar o processo da vesícula, Rocefin, ceftriaxona, mais metronidazol. Mas aqui o foco do antibiótico não é a pancreatite, e sim a vesícula, certo? Então tem que ter um ultrassom, com evidência de vesícula com parede espessada. O paciente pode ter dor, sinal de Murphy positivo, outros comemorativos que falam a favor de infecção na vesícula concomitante. Aí sim a gente tem indicação de começar um antibiótico no quadro de pancreatite. Fora isso, inicialmente não está indicado. Lembrando que nas pancreatites necrohemorrágicas, a tendência, a indicação é começar com antibiótico mais amplo, como carbapenêmicos, por exemplo, mas vai depender da indicação, da flora, do CCIH do seu hospital. Então, para a gente retomar aqui, qual que é o tratamento inicial da pancreatite? Jejum. Não é necessário passar sonda nasogástrica, necessariamente. A gente vai passar só se o paciente estiver com muito vômito, para aliviar, né, para ajudar a drenar. Hidratação vigorosa. Aqui a hidratação é a mesma da sepse, a gente pode considerar 30 ml por quilo nas primeiras horas. E analgesia. Pode ser analgesia com analgésicos comuns, aqui a gente pode precisar até de morfina, pode fazer analgésicos mais potentes para aliviar o quadro de dor do paciente. Cada vez mais se discute sobre o jejum também na pancreatite. Não há necessidade de deixar o paciente em jejum prolongado. Quem manda no jejum é a dor abdominal. Então, se o paciente, com esse repouso do pâncreas, sem alimentação, por 24 horas, 48 horas, quando o paciente refere melhora da dor abdominal ou a dor abdominal cessou, a gente pode alimentar de uma maneira bem devagar, com alimentos pouco gordurosos, para ver qual é a tolerância do paciente. O paciente comeu e não sentiu dor, pode manter a dieta. Se o paciente comeu e sentiu dor, a gente suspende de novo, certo? Lembrando que tomografia de pâncreas também pode ser feita com intervalo de alguns dias, sobretudo se o paciente não tiver melhora do quadro, porque a gente precisa avaliar essa questão se a pancreatite aguda ela está sendo progressiva e está piorando com os dias. Se às vezes o paciente entra só com uma pancreatite edematosa, começa a piorar, esse pâncreas começa a ficar muito inflamado e pode evoluir para uma pancreatite necrohemorrágica. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula inicial sobre pancreatite, reconhecimento e manejo. Fiquem atentos ao valor da amilase, junto com o quadro clínico, não é só amilase isolada. A amilase tem que estar acima de 3 vezes o valor de referência, junto com o quadro clínico sugestivo. Não esqueçam de fazer tomografia de abdômen com contraste V para avaliar esse pâncreas, ultrassom de fígados e vias biliares para ver se a origem dessa pancreatite é biliar ou não, os exames que contemplam os critérios de Hansen para a gente fazer os critérios de gravidade dessa pancreatite, para ver se esse paciente vai precisar de UTI ou não, se vai ser só manejado na enfermaria, e o manejo inicial, que todos os pacientes devem receber, e não se esqueçam que antibiótico não é indicado desde o início, ele tem as suas indicações sim na pancreatite, mas são indicações muito precisas de uma evolução desfavorável. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Obrigada.